Olá, bom dia! Vamos agora para a nossa aula de Geografia, nossa segunda aula de hoje. Na aula de Geografia, nós estamos estudando sobre a formação, como iniciaram as cidades brasileiras. Nós sabemos que existem dois tipos de cidades, as cidades que foram acontecendo de forma natural ou espontânea e também a cidade que foi planejada, ou seja, alguém pediu para construir aquela cidade, ela foi organizada, ela foi pensada, assim como, por exemplo, você vai construir uma casa. Como você quer a sua casa? Você desenha, Eu quero o quarto aqui, a cozinha aqui do lado, o banheiro aqui. Assim, a cidade planejada, ela foi construída, ela foi desenhada, arquitetada de forma organizada, tá? Então, a cidade planejada, ela foi desenhada para já organizando onde ficaria cada coisa, tudo pensado, nas ruas, os bairros, como ficaria organizado. A cidade espontânea, ela aconteceu de forma espontânea, ela não foi planejada. Então, em geral, ela foi se desenvolvendo ao lado de uma aglomeração, tá? Por exemplo, a cidade de Rorainópolis. Nós vamos estudar mais adiante como iniciou a cidade de Rorainópolis. Tudo começou a partir da construção da BR-174, que nós sabemos que passa bem no meio da nossa cidade. Então, as pessoas vinham para cá para trabalhar, Essas pessoas que estavam aqui trabalhando, elas tinham necessidades e elas precisavam se alimentar, elas precisavam de moradia, elas precisavam de medicamentos. Então, com isso, foram se aglomerando outras pessoas. Os comerciantes, os lojistas, digamos assim, as pessoas que trabalhavam fazendo comida, as pessoas que vendiam roupa. Então, várias pessoas foram se aglomerando próximo e com isso a cidade foi se desenvolvendo, Já vimos anteriormente que essas cidades, que elas são espontâneas, elas vão acontecendo ao redor dessa aglomeração. Depois disso, elas vão aumentando cada vez mais. Primeiro ela é ali apenas uma aglomeração, ela vira um povoado, depois desse povoado ela vai virando uma vila, depois da vila ela vira uma cidade. Então, com todo esse desenvolvimento, ela vai surgindo de forma espontânea, diferente da cidade planejada, que, como falei anteriormente, ela já vem surgindo, quando ela vai ser construída, ela já está toda elaborada, toda organizada, como que vai funcionar as coisas, tá bom? Nós vamos hoje na aula de Geografia estudar das páginas 5 até a página 7 e nós vamos ver alguns exemplos, de algumas cidades que são espontâneas e são planejadas. Na página 5 tem um lembrete bem interessante que, para quem não consegue ou não lembra mais da diferença entre município e cidade, é bem interessante isso. Quando eu falo município, às vezes a gente diz assim, município e cidade é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Município é toda uma região, incluindo área urbana e área rural. Vou usar o nosso exemplo aqui. O município de Rorainópolis, ele contém a cidade de Rorainópolis. A cidade é aquela área urbana, tá? A cidade de Rorainópolis. E tem também as vicinais, tem as vilas, Então, tudo isso, juntando tudo, é o município de Rorainópolis. Mas a cidade é apenas aqui. Lá, as vilas que fazem parte do nosso município, elas não são cidades, são apenas vilas, tá? Então, quando se fala cidade, é a área urbana de um município. Não esqueçam disso. Hoje no Brasil, nós temos um total de 5.570 municípios no total, tá? Pode ser que tenha algum município que tenha se tornado alguma vila, alguma região que tenha se tornado município recentemente, mas nos registros, até o momento temos 5.570. Nesse total, a grande maioria é de forma espontânea. E planejadas são algumas, mas também não são poucas. Nós vamos conhecer algumas delas, tá bom? Vamos passar aí para a página 6, onde você vai poder estar vendo, na leitura do QR Code, com a lupa,
umas imagens de algumas das cidades que foram planejadas aqui no Brasil. Por exemplo, temos a primeira, que foi a cidade de Maringá, no Paraná. Maringá, ela foi fundada em 1947, já tem um tempinho aí, né? Mas considerando em tempo de Brasil, é uma cidade dita nova, né? Que ela não tem tanto tempo assim. Ela foi fundada em 1947. Vocês vão poder estar analisando aí também a cidade de Palmas, que é a capital de Tocantins, que foi uma cidade também planejada e foi fundada no ano de 1989. Nós temos também na página 7, onde você vai ter a oportunidade de fazer também a leitura do QR Code, a imagem da cidade de Aracaju, tá? Que foi uma cidade também planejada já um pouquinho antes, né? No ano de 1855. Depois que você analisar e conhecer um pouquinho da fundação dessas cidades, tem um questionamento. A cidade sede do município onde você mora, aqui Rorainópolis no caso, ela surgiu de forma espontânea ou de forma planejada? Pense bem aí na explicação que eu falei anteriormente e aí você vai assinalar com um X, tá? Se a nossa cidade foi planejada ou ela surgiu de forma espontânea. E aí temos uma seção Você Sabia, na página 7, algo bem interessante, bem legal, que você vai saber qual foi a primeira cidade planejada no nosso país. Alguém sabe qual é? Vamos ver, eu acho que na aula passada teve aí um comentário, talvez não foi o comentário de que foi a primeira cidade, mas alguém mencionou que era uma cidade planejada. Essa cidade, gente, fica lá na Bahia. Alguém sabe qual é o nome da cidade? Então, estamos falando da cidade de Salvador, que é a capital do estado da Bahia. Salvador foi mandada ser construída pelo Dom Pedro, tá? Dom Pedro, que era o rei de Portugal, ele mandou construir essa cidade com a intenção de que o objetivo dele era que tivesse um local para que chegassem os navios, as cargas, as coisas que vinham lá da Europa, né? Então ele mandou, eles fizeram um desenho, arquitetaram de como seria essa cidade. Foi a primeira cidade planejada e foi planejada para ser a capital, né, do nosso país, tanto que Salvador foi a primeira capital do Brasil. E isso aconteceu tem um pouquinho mais de tempo, sabe quando foi? Foi em 1550, tá? Olha que legal, né? Bem interessante. Temos até um colega na sala de aula, né, o Abraão, que veio de lá. Vamos aproveitar, né, perguntar lá do colega quais são os pontos turísticos, o que aconteceu lá, o que ele achou de legal, o que ele sabe da história, né? Vamos trazer aí o Abraão para ajudar a gente a conhecer um pouquinho lá a cidade de onde ele veio. E aí nós vamos na sala de aula, lá na sala virtual daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma breve pesquisa para cada um vai pesquisar sobre uma cidade planejada e vai contar um pouquinho a história pra gente. Não vai nem precisar escrever, vai ser rapidinho uma pesquisa que você vai fazer lá e a gente vai conversar e debater mais sobre o assunto para você conseguir compreender melhor esse conceito de cidade planejada e cidade que surgiu de forma espontânea. Gente, temos aí trilhas para você fazer, tá? Tem muita coisa legal nas trilhas. Tem o vídeo do guia de estudos que você pode ir lá também, que vai enriquecer bastante o seu conhecimento. E já aguardo vocês lá na sala virtual para a gente conversar legal sobre isso, debater e fazer a nossa pesquisa. Já estou aguardando vocês.